já comprou e já comeu, você pode comprar de novo. Panetone é bom, muito bom. E além de você comprar um panetone muito bom, você ajuda a obra missionária, você ajuda a Cristolândia. Cristolândia, para quem não conhece, não apenas uma, mas é um ministério da Junta de Missões Nacionais, trabalho de recuperação de viciados. Nós temos uma unidade aqui na Praia Grande, temos unidades espalhadas por todo o Brasil, e nós, batistas, que sustentamos essa obra. Então, de várias maneiras, com várias ofertas. Uma delas é comprando panetone, R$25. Talvez você pense, mas tem panetone um pouquinho mais barato no mercado. Talvez até tenha, mas nenhum deles você estará ajudando a obra missionária comprando. Você está dando uma oferta e ganhando um panetone. Então, você, se quiser, aqui no final o Denis vai estar aqui, você pode comprar. Aceitamos cartão de crédito, Pix. Tenho certeza que nenhum de vocês vai cancelar o Pix depois. Então a gente aceita Pix sem nenhum problema. Se quiser pendurar também, se acerta lá com o Denis. Se você fizer a cadernetinha e não pagar, depois a gente põe seu nome aqui no projetor. Comprou o panetone lá e não... Entendeu? Então... Irmãos, segundo aviso, com relação ao uso de máscara. Então hoje eu estou de máscara. Continua não sendo obrigatório o uso de máscara na igreja, é apenas recomendado. Tá? Por que essa recomendação? Expliquei isso N vezes, obrigado, irmão. Expliquei isso N vezes. A natureza da nossa reunião é diferente de outras. Aqui a gente fala, a gente canta, a gente chega perto, a gente abraça, então o pessoal fala, convida para o churrasco, vamos lá comer farofa em casa, então dá aquela voada, a gente canta. Então tudo isso num ambiente fechado, com ar-condicionado, é propício não só para o Covid, mas para um monte de outras coisas que podem estar por aí. Então se você puder, quiser se sentir bem, use máscara, é uma recomendação que a gente dá. Agora o último aviso. Nós estamos chegando no final do ano, a cidade muda e a gente precisa também também fazer algumas adaptações aqui na igreja, tá? Próximo domingo nós vamos ter que a gente chama de escolão, a classe única de manhã às 9 da manhã, com o nosso irmão Ariovaldo. Ele vai trazer uma palavra sobre o Natal. Então a gente não tem divisão de salas, mas tem a escola. No culto da manhã, às 10 horas, nós vamos ter a formatura da nossa turma de casados para sempre. Então vai ser um culto especial com formatura, mas teremos o culto às 10 horas. Às 18 horas teremos a apresentação da nossa cantata de Natal, irmão. Vai ser um momento muito especial. Eu recomendo a você que comprou aquela roupa nova para assistir o show do Roberto Carlos na Globo, sentado no sofá, põe essa roupinha nova, venha para o culto às 18 horas, vai ser um momento muito especial, não perca de maneira nenhuma. Apresentação da cantata, durante muito tempo a gente não teve cantata aqui na igreja, teremos, será muito legal, então venha, participe, venha de roupinha nova, vai ser tudo de bom. No dia 25, nós vamos ter o culto apenas à noite. Aí você pode repetir a roupa do dia 18, não tem problema, tá? É nova mesmo, você repete a roupa. Dia 25 não tem culto de manhã, apenas à noite. Da mesma forma no dia 1º de janeiro, é também um domingo, nós não teremos o culto às 10, nem a escola dominical, apenas o culto das 18 horas, tá? Venha também, participe conosco do primeiro culto do ano, que será apenas à noite. Depois, a partir do dia 8 de janeiro, volta tudo razoavelmente ao normal. Nada é muito normal aqui, mas a gente volta ao normal. Tá bom, irmãos? Então, a gente ainda vai reforçar isso várias vezes, mas se você lembrar hoje que tem panetone e que domingo que vem tem cantata, já tá bom demais já, tá? Tá tudo ótimo. Isso é o mais importante. Vou pedir que você abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, a gente vai ler do 11 ao 16. Juízes 6, do 11 ao 16. O título dessa mensagem é: Deus me deu uma fraqueza
ou Deus me permitiu uma fraqueza, mas o título oficial é Deus me deu uma fraqueza. Sou fraco e sou fraco mesmo, e eu quero falar com você que é fraco. Juízes 6, do 11 ao 16. Assim nos diz o Senhor: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Bom, hoje quero fazer um sermão bem batista, de 3 pontos. O sermão tipicamente batista de 3 pontos é assim: ler o texto, sair do texto, nunca mais voltar ao texto. Quero falar sobre fraqueza, e não é um sermão expositivo sobre a vida de Gideão, mas Gideão foi a minha inspiração para falar aqueles que são fracos. Gideão, ele se apresenta, depois que o Senhor fala com ele, como o último homem de Israel. Eu sou da tribo de Manassés, que é uma tribo pequenininha, a casa do meu pai é a menor da casa da tribo, e eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o último homem de Israel, eu sou o pior de todos, e o Senhor vem aparecer justamente para mim. Gideão, ele olha para si mesmo, ele fala: eu sou fraco demais para essa obra que o Senhor está me levantando, para isso que o Senhor está me chamando. Não dá, Deus. E de alguma maneira Gideão poderia estar dizendo assim: Senhor, se era eu podia estar numa tribo mais importante, numa família mais importante, ser uma pessoa melhor. O Senhor me fez fraco. Aí agora vem o Senhor me dizer que tem uma obra na minha mão, que tem alguma coisa boa comigo. Senhor, não é comigo esse negócio, não sou eu. Eu sou fraco demais, pequeno demais, insignificante demais. Não dá, Senhor. Eu não, é qualquer outra pessoa. Isso talvez não seja apenas a descrição da vida de Gideão, talvez seja a descrição da vida de alguém aqui, esse sentimento do menor, do pequeno. Mas às vezes nossa fraqueza não é só esse sentimento de fraqueza. Às vezes a gente está passando por alguma provação, a gente está sofrendo insultos, xingamentos, provocações, perseguições. Às vezes nem é isso, é uma angústia no nosso coração, a gente nem sabe o que é, a gente está passando por alguma incerteza na nossa alma, alguma doença, alguma coisa está acabando com a gente. Essa nossa fraqueza, ela pode ser uma fraqueza natural, como era o caso de Gideão, ela pode ser uma fraqueza física, pode ser alguma limitação no nosso corpo,
no nosso intelecto, na nossa formação acadêmica, cultural. Essa fraqueza ela pode ser uma fraqueza espiritual. Talvez a nossa vida cristã, a nossa disciplina cristã, não seja aquela que deveria ser. Que você está olhando os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus que pregam, sabe aquelas pessoas que você olha assim e fala, uau, quando eu crescer eu quero ser igual esse aí, pessoa de oração, aquele que é um bom exemplo para todo mundo. Talvez não seja você esse aí. Talvez você seja aquele que chega no final do dia e fala assim, ó Jesus, gastei mais tempo no Facebook do que na Bíblia, mas amanhã eu vou mudar. Aí chega amanhã e fala, Senhor, eu gastei mais tempo no Instagram do que com a Bíblia. Mudei, Senhor, mudei. É outra coisa. Talvez a sua fraqueza seja uma perseguição satânica mesmo. O diabo, de alguma maneira, te tentou, te enganou, te seduziu e você caiu em algum pecado, caiu em alguma mentira, algum laço, sei lá. Eu poderia falar de muitas fraquezas. Quero falar com as pessoas que já oraram e nada aconteceu. Já subiu no monte, já desceu no monte, já foi no vale, já passou pelos carreiros, sei lá por onde você passou e nada mudou. Você continua sendo fraco, uma pessoa que gostaria de mudar, que gostaria de ser belo, que gostaria de ser curado, que gostaria. Você não conseguiu, você continua sendo fraco, igual eu, igual Gideão, igual tantos homens na Bíblia. A má notícia que eu tenho para você é que eu não vou te dizer como é que você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher. O que eu quero te dizer é como é que você vai continuar caminhando apesar dessa situação. É como é que você vai continuar firme com Jesus apesar dessa sua fraqueza. O que eu quero te dizer é que você tem condições de cumprir o ministério que Deus tem nas suas mãos, apesar de todas as limitações do seu passado, do seu presente, apesar de tudo, sei lá, você tem um pecado contra o qual você luta e você não consegue se livrar dele, você tem uma situação que você gostaria de mudar e você não consegue, você fala, Senhor, eu não vou fazer mais nada. Não, filho. Continua lutando. Porque quem está te chamando não sou eu, é Deus. Assim como o Senhor chamou Gideão, que era lá o último homem de Israel, e falou, vai nessa tua força. Mas que força, Senhor? O cara era fraco, medroso. Você. Deus te olhou lá e continua valendo aquele jargão. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Se levanta. Você tem que se perguntar assim, qual é a minha fraqueza de verdade? Assim, o que está pegando na minha vida? O que é? Gideão tinha muito claro na sua mente qual era a sua fraqueza. Ele era o último homem de Israel, pequeno, complexo de inferioridade, sei lá, como é que era, sei lá se o fato dele ser pobre, perseguido, tinha inimigos. A situação em Israel era a seguinte: Israel tinha pecado contra o Senhor tinha entregado Israel na mão dos midianitas, e eles frequentemente subiam a Israel para roubar a colheita, roubar o gado. Então ali nessa situação em que nós lemos, Gideão ele está trabalhando o trigo para poder esconder o trigo, para que esse trigo não fosse roubado. Talvez ele passasse por um processo de desnutrição, sei lá. Mas qual é a tua fraqueza? Qual que é o teu problema de verdade? O que você está passando na real? É uma pergunta que você precisa fazer diante de Deus. Senhor, me mostra aí. Por que eu estou assim tão desanimado, tão abatido, tão sem motivo de cantar uma bela canção? Por quê, Senhor?
você terá a resposta. Mas além disso, você precisa se perguntar: Senhor, para onde eu estou indo com essa minha fraqueza? Por que aconteceu? Eu fiquei pensando assim, pensando em vários personagens da Bíblia, porque na Bíblia tem bastante gente que era fraco, tá? Se a gente for olhar, grandes homens de verdade foram pouquíssimos. A gente vai vendo o agir de Deus ali na Bíblia, e a gente vai olhando, enquanto estava preparando essa mensagem, pensando em várias biografias, pensando em várias pessoas e falando: o que tem de gente pior do que eu aí nesse bololô todo, e que Deus usou de forma maravilhosa. Eu falo: o que tem de gente fraca, incapaz, que se fosse um processo seletivo de uma empresa, você fala assim: esse aí não devia estar aí. Um texto que rolava na internet, na época da internet de escada, assim, vocês nem eram nascidos nessa época, quando a gente ficava até meia-noite esperando para ouvir aquele barulhinho do modem, para gastar um pulso só. Vocês não eram nascidos nessa época. Texto que rolava dessa época, que o apóstolo Paulo teria apresentado o seu currículo para ser pastor de uma igreja. E aí quando a igreja olhou, foi puxar a ficha corrida do cara, falou: rapaz, um assassino, ex-presidiário, um criador de confusão, esse aí não, descarte isso aí. Aí pegaram o currículo de Moisés, aí olharam lá: mas rapaz, não, também não. E assim eram vários, que aquela igreja hipotética descartava, porque não tinha uma biografia exemplar. Mas Deus usou cada um desses homens, cada uma dessas mulheres, de forma maravilhosa. E talvez a sua fraqueza seja para que o nome de Deus seja glorificado. Você pergunta assim: fui eu que pequei, foram meus pais, é maldição hereditária? Você fala: não. Você está nessa situação porque o nome de Deus vai ser glorificado em você. Talvez você esteja nessa situação porque, se não fosse assim, você não mudaria. Você só pensa em mudar, em se transformar, exatamente porque você passa por essa situação. Senão, você seria um arrogante, você acharia que está tudo bem. É por causa da situação que você passa, da dificuldade, que você busca a Deus. Ou talvez a sua fraqueza seja para te impedir de fazer besteira. Às vezes eu converso com algumas pessoas que têm, por exemplo, dificuldade em administrar suas finanças. É uma fraqueza. Aí: pastor, eu não consigo administrar, não sei o quê. Aí fala assim: de quanto é seu cartão de crédito? R$2.000, graças a Deus. Imagina se fosse 5, se fosse 10. Você faria 10 vezes mais besteira. Então, filho, tá bom. Pastor, se eu conseguisse um emprego melhor, sei lá, se você já está todo enrolado com emprego pior, imagina se ganhasse mais. Irmão, sei lá. Às vezes a gente tem alguma limitação que Deus colocou para proteger a gente mesmo. Ou às vezes é para que o poder de Deus se aperfeiçoe. A gente está fraco numa situação difícil porque o poder de Deus precisa se aperfeiçoar em você. Situações difíceis vêm na nossa vida, situações de provação, de tentação, às vezes para a gente reconhecer que a gente é filho de Deus. Irmão, uma coisa que eu aprendi na minha vida, em todas as provações e desertos que eu passei, é que Deus, Ele dá a resposta certa, geralmente. Eu ia falar um negócio aqui, mas vai levantar muito trauma em muita gente.
Eu ia falar, geralmente Deus abençoa no final do segundo tempo da prorrogação, mas eu acho que isso aí vai trazer um incômodo ao seu coração nessa semana, né? E quando eu preparei essa mensagem, não tinha acontecido nada de mal ainda. De repente as coisas ruins acontecem para você saber, Deus não é brasileiro, Deus é croata, Deus é argentino, sei lá. O Papa é argentino, né? Então de repente, não sei lá, como é que fica o negócio? Você pode passar uma situação difícil para você conhecer melhor a Deus. Quantas pessoas conheceram o caráter de Deus, de verdade, depois de uma provação terrível, de um momento de perda, de luto, de dor, de angústia? Às vezes é para reconhecer o tamanho do seu pecado. Você não sabia que seu pecado era tão grave. E aí veio alguma coisa terrível. E essa última da minha lista aqui, é a que eu mais gosto. Talvez você esteja sofrendo para aprender a ajudar a quem sofre também. Porque se você não sofresse, você teria o coração duro de pedra. Mas essa dor, essa fraqueza, essa perseguição, essa angústia, é para quebrar esse teu coração, para que você aprenda o que é sofrer. Você fala, ai pastor, que duro, né? Até Jesus. Hebreus fala que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Fala, como é que Deus pode ser aperfeiçoado? Nunca entendi esse mistério. Mas o texto fala que assim, Jesus ele se compadece de nós, porque ele também foi tentado. Irmão, se Jesus precisou disso, a gente precisa também. E é interessante como quem sofre conhece melhor o sofrimento do outro que está sofrendo. Quem nunca sofreu geralmente não entende, não reconhece, não sabe. Mas seja lá qual for a natureza do seu sofrimento, o propósito do seu sofrimento, você precisa ter uma coisa muito clara na sua mente. Isso você não pode tirar da sua mente de jeito nenhum. O seu sofrimento não é exclusivo. Isso é uma coisa que você tem que dizer sempre que você estiver passando por um momento de dor. Assim, o meu sofrimento não é exclusivo. Eu não estou passando por algo que ninguém nunca passou. Pode ser uma doença rara, um diagnóstico difícil, uma perda dolorosa, um golpe financeiro, sei lá, irmão. O problema não é só seu. O apóstolo Paulo reconhece isso em 1 Coríntios 10:13, ele fala, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, ao contrário, juntamente com a provação, proverá também o livramento, para que vocês possam suportar. Sempre que tiver alguma coisa difícil, se lembre, bom, está difícil, mas olha, não sou só eu, tem milhares e milhares e milhões de pessoas que passam pela mesma coisa que eu passo, exatamente a mesma coisa. E eu não estou sozinho nessa, eu não estou abandonado. Deus está comigo, Ele deu o limite da tentação, não só Ele deu o limite, mas Ele também deu o livramento. No tempo certo, isso tudo vai acabar, só preciso passar. Fraqueza é o momento de Deus mostrar a sua graça por seu intermédio. Irmão, fraqueza é um privilégio. É um privilégio de você crescer, de você melhorar, de você se expandir. É um momento de você se conhecer, se reconhecer, conhecer a Deus. Por isso que Tiago falou assim,
tenham motivo de grande alegria passarem por diversas, dos mais diferentes tipos de provações. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquele que não chora, mas você tem que ser aquele que reconhece: eu não estou sozinho. Você tem que ser aquele que reconhece assim: Deus está me conduzindo, Deus não permitirá que eu sofra mais do que eu possa suportar. Está difícil, está complicado, mas Deus está contigo, meu irmão. Está difícil, está complicado, mas Deus está segurando na sua mão e Ele está te conduzindo. Você não permanecerá nessa sozinho. E aquilo que Deus começou em você, vai terminar. Tenha certeza disso. É difícil a gente pensar em propósito da fraqueza. Mas Deus tem um propósito. E é difícil a gente aceitar esse propósito, mas Deus tem. E eu não sei qual que é. Eu não posso te dizer qual que é. É um problema seu com Deus. O que eu quero te dizer é: continua caminhando. Continua caminhando. Não desista. Não pare. Você vai falar: pastor, mas eu já orei durante 10, 20, 30 anos. Continua orando. Pastor, eu já tentei melhorar. Continua tentando. Senhor, eu não consigo. Continua tentando. Não desista. Mas eu não posso fazer a obra de Deus assim. Faça. Vai lá. Sei que às vezes a gente pensa, às vezes a gente chega a pensar que Deus vai desistir da gente. Assim, Deus, já estou aborrecendo a Deus. Sabe aquela oração que você fala: oi Deus, sou eu de novo? Orando pela mesma coisa? Você para fazer uma reclamação, não, uma reflexão. Como é que você estaria se Cristo nunca tivesse te resgatado? Onde você estaria hoje? Eu me converti cedo, me converti criança ainda. Dou graças a Deus porque eu tenho muitos amigos que progrediram na vida, inclusive mais do que eu, que não são cristãos. Mas eu tenho muitos amigos que sei lá onde estão hoje, sei lá o que aconteceram na vida deles. Eu fico me perguntando: se eu não tivesse conhecido a Cristo, em qual lado eu estaria? Daqueles do sucesso ou do fracasso? Não sei. Mas eu posso dizer tranquilamente que Cristo é a razão do meu sucesso. Tranquilamente. Que assim, o que me impediu muitas vezes de fazer escolhas erradas na vida foi a minha fé no Senhor. Irmão, eu sei que na vida eu fiz besteira. Não sei se você tem isso também. Eu não fiz muita besteira também, não foi nada assim também. Nada. Mas o cérebro da gente é um negócio legal, assim, não sei se só eu que tenho isso. É assim, você está quase dormindo, aí o seu cérebro fala para você: tá dormindo? Aí você fala: tô quase. Vamos relembrar umas bobagens que você fez na vida, vai? Poxa vida, estava quase conseguindo. E às vezes você fica assim: puxa vida, se ao invés de ter feito isso, eu tivesse feito aquilo, onde eu estaria hoje? Aí de vez em quando eu falo assim: não sei, mas aí você precisa fazer aquele mantra: mas eu estou bem, está tudo legal. Na época eu achei que era a melhor solução, achei que era a melhor saída, vamos lá, me deixa dormir, vamos, amanhã eu faço mais bobagem, fica tranquilo, deixa as bobagens antigas para trás, vamos pensar nas bobagens novas, vamos lá, gente, foco no futuro. E de vez em quando eu preciso
olhar para mim mesmo e falar: Jesus carregou tudo na cruz. E eu não estou falando, neste momento, eu não estou falando de pecados, irmãos. Eu estou falando, às vezes, sabe, aquela oportunidade que você teve e você poderia ter feito diferente. Você fica assim: deu errado, fui à falência, perdi dinheiro. E se eu tivesse decidido diferente, talvez eu não tivesse perdido esse dinheiro, não tivesse ido à falência, talvez tivesse feito algo melhor. É disso que eu estou falando. E aí você pensa assim: não, mas Deus estava me conduzindo. Deus estava me conduzindo. Uma outra situação interessante que a gente passa na igreja são às vezes pessoas que criticam o pecado alheio. Aquele irmão é fofoqueiro. Irmão, e quando eu estava olhando para você, não é nada com você não, tá, irmão? Eu fico olhando mesmo assim. Calma. Olha, aquele irmão é fofoqueiro, assim, né? Não estou olhando para ninguém. Assim, essa outra pessoa, não sei, preguiçosa, mau caráter, não sei. Isso na igreja. Às vezes eu olho e falo: tudo bem, essa pessoa ela é ruim, não está legal ainda, não está perfeita. Mas você já viu a obra que Deus fez nela? Você já viu o quanto ela progrediu? Às vezes nós não percebemos o quanto nós já progredimos. Em educação a gente fala que o nosso progresso é como uma rampa. E a rampa é o seguinte: você subiu a rampa, você andou 200 metros numa rampa. Se você olhar para o seu pé, você fala: eu estou no nível do solo, porque você está na rampa. Agora, se você olhar para baixo, você vai falar: puxa, eu já subi bastante. Aí depende muito da referência. Se você olhar onde você quer chegar, você vai falar: olha, ainda falta muito, ainda tem a caminhada muito grande. Então depende de como você olha o seu progresso na vida. É por isso que o salmista falou: Senhor, me ensina a contar os meus dias de maneira sábia. Porque tem várias maneiras da gente olhar a nossa vida, olhar a vida do outro. É a gente olhar pelo piso e falar: está pouco. É olhar para o alvo e falar: está longe. Mas raramente a gente olha para baixo para dizer: olha o quanto já subiu, olha o quanto já progrediu, olha como era antes, olha como está hoje. Nem sempre a gente consegue olhar isso na nossa vida. Eu sou fraco, eu sou limitado. Mas apesar das minhas fraquezas e das minhas limitações, o quanto eu já andei, apesar das minhas fraquezas e limitações, o quanto eu já ajudei pessoas, apesar das minhas fraquezas, das bobagens que eu fiz na vida, quantas coisas eu acertei, quantas coisas maravilhosas eu fiz. Apesar do tanto de coisa errada, quanta coisa boa, quanto eu já progredi, o quanto de Deus tem em mim, o quanto Deus já me transformou. Quantas pessoas, eu como pastor, quantas pessoas eu já acompanhei e que vi progressos maravilhosos. E a gente fica feliz e fala assim: olha, o quanto progride, o quanto Cristo faz de diferença na vida. Quero que você saia daqui hoje e quando você deitar lá na cama e seu cérebro falar: oi, vamos fazer um passeio pela sua adolescência. Aí você vai falar: quando eu era adolescente era ruim, mas olha o quanto eu progredi. Eu sempre, quando olho as minhas fotos, eu tinha 50 quilos na adolescência, eu falo: olha quanto eu melhorei, como eu estou mais bonito. Aí eu tenho que olhar e falar assim: não estou bonito, meu amor? Nem olha para mim. Mas olha como eu casei bem, olha só como eu estou bem casado. É isso, a gente faz coisa errada na vida, mas olha o sucesso que a gente tem, olha só, olha que bênção. Procura colocar no seu coração o quanto você já andou, o quanto você progrediu, o quanto você melhorou.
quanto Deus já te abençoou, quanto mais perto você já está do céu. Você olha aquele traste que você era, mas você vai olhar a bênção que você é hoje. Eu sei que tem muito para andar ainda, todo mundo tem, irmão. Ninguém é perfeito. Você não é o último dessa igreja. Você não é o pior. O que dificultou um pouco a nossa autoavaliação como cristão, talvez alguns irmãos tenham lido um livro do Paulo Romero chamado Supercrentes. Supercrentes foi um livro que foi escrito no final da década de 90 e falava sobre a teologia da prosperidade e como alguns cristãos se colocaram como superiores. E era comum a gente ouvir mensagens assim: o crente não fica doente. E aí, se você fica doente é porque você não tem fé. E aí, o que trouxe de crente desaparafusado, porque assim, irmão, todo mundo fica doente. E aí, você fala que você não fica doente, você não vai admitir que você não tem fé. Você esconde a doença. Você faz alguma coisa, sei lá. O crente de verdade faz coisas maravilhosas, faz coisas grandiosas. E se você não faz coisas maravilhosas, grandiosas, você precisa inventar. Eu fui numa igreja uma vez que todo mundo tinha visão. E aí eu perguntei assim: mas é o único dom dessa igreja? É porque Deus já ministrou o dom aqui, e é o seguinte, quem não tem é porque não tem fé. Foi uma coisa estranha. Eu falei: não tenho fé não. Lembro de uma vez que eu fui numa igreja, e aí o pastor, igreja penteca, eu gostava de igreja penteca, e aí o pastor assim: só vai entender minha mensagem quem é espiritual. E aí acabou a mensagem, tinha uns amigos na igreja, todo mundo sabia que eu era batistão, né? E aí, pessoal, aí Batista, entendeu a mensagem? Eu falei: rapaz, mas o homem só falou bobagem, não leu a Bíblia, não falou nada com nada. Aí eu comecei a explicar, mas ele começou no negócio, falou o outro assim: é porque você não é espiritual. Meu filho, isso aí eu falei, isso aí para mim é desculpa, assim, vou falar bobagem. Aí no final, sabe aquela história do rei, que fizeram um vestido para ele, e aí assim, é de um tecido, a história era assim, né? É de um tecido que só as pessoas inteligentes podem enxergar. Aí o rei sai sem roupa nenhuma, e aí fala assim: não, só as pessoas inteligentes enxergam. Você está vendo? Não, rei, que roupa bonita, coisa maravilhosa. Aí eu falei: isso para mim é a mesma coisa. Aí o cara não falou nada com nada e deu desculpa. Esse era um super crente. O apóstolo Paulo não era super crente. É muito interessante como Paulo ele se apresenta como servo. Ele fala: Paulo, servo de Cristo. Paulo ele fala: menor de todos, principal dos pecadores, prisioneiro. Paulo era presidiário, gente. Imagina, nos dias de hoje, vamos ouvir o apóstolo Paulo, vai fazer uma live, da onde? Lá da cadeia. Cara, você não vai ouvir esse pastor. Tá vendo só nascer quadrado, mano. Não, vamos ouvir esse cara não, meu. Quando ele vai defender a sua autoridade, ele fala assim: por que eu sou autoridade? Porque eu passo por cadeias, tribulações, naufrágio, eu passo frio, passo fome, passo necessidade, já fui espancado, já fui jogado para fora de cidade. Paulo, isso aí não é autoridade. Para mim é. Não, Paulo, autoridade é o cara que prega no congresso, é aquele que tem multidão, é aquele que está no hotel, que chega de helicóptero no congresso. Aí Paulo fala: para mim não. Autoridade para mim é ser pequeno.
Efésios 3,8 ele fala assim: a mim, o menor de todos os santos, de todos. Mas ele fala assim: apesar de eu ser o menor de todos, eu recebi a graça de pregar aos gentios, de pregar a eles o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E de fato a gente, quando olha a vida de Paulo estava perseguindo a igreja, assassinando pessoas, está criando confusão. E aí Deus fala assim: é você não vai mais me perseguir, agora você vai ser perseguido. Mudou o negócio. E aí Paulo não viu nas suas dificuldades uma desculpa para fugir da responsabilidade, nem para voltar atrás, nem para deixar de pregar. Paulo viu na sua dificuldade, na sua fraqueza, uma oportunidade, uma porta para a graça de Deus. Ele fala assim: de fato eu sou o menor, e o nome de Deus será glorificado na minha vida, exatamente porque eu sou o menor. Porque quando as pessoas olharem para mim, elas não vão me ver, elas vão ver a Cristo. Elas vão olhar e vão falar: Paulo, você prega mal, hein? Porque Paulo pregava mal, irmãos. Paulo estava pregando lá numa noite, dormiu o rapaz, mas dormiu tão pesado que morreu. E aí Paulo teve que ir lá ressuscitar, irmão. E aí eu digo para você que você está dormindo aí na minha mensagem, eu não tenho o poder de Paulo de ressuscitar. Se você morrer hoje, você vai ficar morto mesmo. Acorda. Dorme não. E apesar disso, apesar da sua mensagem não ser eloquente, Paulo fala assim: é a graça de Cristo em mim, não sou eu, é o poder de Deus. E aí Paulo em 2 Coríntios 12:10, ele fala assim: é por causa disso que eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, perseguições, angústias, quando eu passo tudo isso por amor de Cristo. E aí vem o que nos quebra, porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. Você é fraco? Então quero te dizer uma coisa: se você é fraco e reconhece a sua fraqueza, então você é forte. Pai, pastor, mas eu sou muito fraco. Então é porque a graça de Deus precisa se manifestar na sua vida de uma maneira toda especial. Porque se Deus te levantou, te trouxe aqui na fraqueza, é porque Ele vai te usar. É porque Ele quer te usar. Seja para o pouco ou para o muito, Ele está te vendo. Seja lá para o que for. Porque quando você é fraco, é que você é forte. Quero terminar então essa mensagem te dando 3 conselhos bíblicos para você conviver bem com essa sua fraqueza, porque afinal de contas, pelo que eu entendi, você vai ser fraco para sempre. E você precisa conviver com isso. Não que você deva aceitar, mas você precisa conviver. Até o dia em que o Senhor tire essa fraqueza de você. Porque dos grandes homens que a gente vai olhando na Bíblia, apesar das grandes coisas que fizeram, permaneceram homens com alguma limitação, com alguma dificuldade na vida. Nunca nenhum deles chegou a ser alguém que não tivesse algum problema, algum defeito, alguma dificuldade. Todas as biografias na Bíblia, todos eles. Se você olhar Gideão, se levantou, libertou Israel, fez grandes coisas, mas eu te desafio, chega em casa, leia como é que foi o final da vida de Gideão. Fez bobagem no final. E assim muitos outros homens de Deus.
Poderia falar de Davi, de Salomão, de Moisés, que quase entrou na terra prometida, mas foi lá, deu uma pancada na pedra, mas até isso foi bênção para ele. Chega, Moisés, vamos para o céu, chegou sua hora. Quero te dar 3 conselhos bíblicos. Josué capítulo 1, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida, que eu prefiro mais do que a versão que eu uso, neste versículo em específico, fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Um dia acordei mal-humorado, pedindo uma bênção a Deus, e aí, não sei que horas do dia, falei: Senhor, o Senhor não me abençoou, eu me esforcei tanto hoje. E naquele momento, Deus ele é bem-humorado. Naquele momento eu me lembrei assim: esforça-te e tem bom ânimo. Isso é, você se esforçou, mas cadê o bom ânimo? Você vai falar: estava mal-humorado o dia inteiro. Se esforça e tem bom ânimo. Se tem uma coisa que derruba o povo de Deus, é murmuração, reclamação, ladainha, autopiedade, é você o tempo todo lembrando das suas fraquezas, das suas dificuldades, é você fazendo como aquela hiena triste: ó vida, ó céus, ó azar. Se esforça, mas muda a sua alma, muda o seu interior, sorria. Se esforça, mas faça isso com alegria, sem murmuração, sem reclamação. Continua se esforçando, continua procurando no seu dia motivos para se alegrar, motivos para agradecer. Tem muita coisa boa na sua vida, muita. Não é pouca coisa, tem muita coisa boa na sua vida. Se eu posso te dar um segundo conselho, o primeiro é: se esforça com alegria. O segundo é: se solidarize com os que sofrem, mas também se alegra com os que se alegram. Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente geralmente lembra de chorar com os que choram, e essa é a nossa, geralmente é isso que a gente frisa. Mas o texto também diz: se alegre com os que se alegram. Então, meu filho, está com gente feliz, não chora não, sorri. Ainda que não seja a sua alegria, o pessoal está rindo, ri junto. Fica feliz com a vitória do outro, fica feliz com a motivação de alguém, com a promoção, com a premiação, sei lá. Se alegra com aqueles que estiverem alegres. Não esquece de chorar com os que choram. Seja humano, se solidarize em todos os aspectos. Não perca de vista a humanidade, porque o que acontece quando a gente é fraco é que a gente começa a perder a nossa humanidade. A gente vai ficando rabugento, coração vai ficando fechado, coração peludo. Assim, a gente fica aquela pessoa amargurada, porque a gente é fraco, porque a gente está sofrendo, e ninguém liga para o meu sofrimento, ninguém liga para a minha dor. Ai, fiquei doente, o pastor não me ligou, os irmãos não me ligaram. Irmão, não amargura por causa disso não. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo, Deus está te visitando. Procura gente alegre, vai se alegrar. Vai compartilhar a dor de alguém, compartilha, mas se alegra também. E aí, quando a gente se torna esse coração fechado, é comum a gente ter um embotamento. Eu estava procurando uma palavra mais fácil
para traduzir, mas não foi a única que eu achei, desculpa aí, viu? Em casa a gente conversa. A gente se fecha, como diz aquela letra daquela canção, assim, chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e eu dou risada do grande amor. Assim, a gente se fecha. Um dos problemas do fraco é isso. Mas aí Paulo vai falar assim, olha, sai dessa tua bolha, do teu casulo, sai dessa tua concha, vai viver. Porque quando você chora com os que choram, você se lembra, minha dor não é exclusiva. Tem muita gente sofrendo. Aí você vai descobrir que tem gente sofrendo pior do que você. Tem gente sofrendo mais. Aí você descobre que a sua dor nem era tão dolorida assim. Você fala, ei rapaz. E aí você achava que você ia lá receber o consolo, mas você está lá distribuindo o lenço. E quando você se alegra com os que se alegram, você às vezes descobre que tem gente com uma vida muito pior do que a sua e que está felizão. E aí você começa a perceber que a sua vida era muito melhor. Porque olha, se por muito menos tem gente muito feliz, por que que eu não me alegraria? Aí você se levanta e vai andar, meu filho. Terceiro conselho que eu quero te dar, faz da sua fraqueza a sua força. Romanos capítulo 11, versículo 34, capítulo 11 de Hebreus, falando sobre grandes homens, os heróis da fé, e fala, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Mas quero que você frise aí, da fraqueza tiraram força. Há um tempo atrás eu estava vendo algumas entrevistas com para-atletas brasileiros. O programa paralímpico brasileiro é muito bom mesmo. E aí era curioso ver a pessoa falando assim, perdi a perna, mas depois disso começou o melhor momento da minha vida. Aqui em Santos teve um rapaz que foi atropelado, o trem passou, perdeu as duas pernas. E aí, entrevistando, mas aí começou o melhor momento da minha vida. Um outro ficou cego aos 30 anos de idade. Estava jogando futebol, tem um futebol para cego, que a bola tem um sininho e tal, não sei o quê. E aí o cara falou, não, mas depois perdi a vista, não sei o quê. Aí começou o melhor momento da minha vida. E eu vi que essa expressão, melhor momento da minha vida, era comum em várias entrevistas. Eu falei, mas como assim? Parece que depois da tragédia, a pessoa teve que reinventar a vida. E aí o cara que era sedentário, descobriu que ele podia não só praticar um esporte, mas representar o país dele internacionalmente. E apesar da sua limitação seríssima, ele podia ganhar uma medalha, subir a um pódio, ver no Nacional tocando e se transformar num orgulho da nação. Da fraqueza, tirou força, tirou vitória, tirou orgulho. E é aquilo que a maioria de nós, a maioria não, todos nós, se alguém chegasse para você assim e falasse assim, deixa eu arrancar tuas duas pernas, mas você vai viver o melhor momento da sua vida. Eu diria assim, não, deixa ruim com duas mesmo, não tem nem problema não, tá ruim, mas deixa aqui, nem com essa conversa de que vai melhorar depois que, não vai. E apesar disso, pessoas viveram o melhor momento da sua vida. O que eu quero te dizer é que você consegue reconhecer qual é a sua fraqueza?
Você consegue reconhecer a sua limitação? Seja ela de que natureza for, da onde venha, quem começou isso aí, não importa. Não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu vencer. Não importa quantas vezes você já orou, isso continua aí com você. Não importa como tenha sido a sua vida. Se Deus permite que você tenha essa fraqueza, coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu quero fazer a tua obra com essa fraqueza, com isso aqui. Eu entrego ao Senhor, seja o pecado, a dúvida, a limitação, a doença, o que for. Senhor, estou te entregando. Me ensina a viver os melhores dias da minha vida daqui para frente. Me ensina a fazer a tua obra. Me ensina a lutar. Me ensina a fazer o que eu tenho que fazer, apesar dessa limitação, para que a tua graça se manifeste através da minha vida. Que mesmo eu sendo fraco, eu sendo o último, sendo limitado, sendo o pior de todos, apesar disso, eu quero fazer a tua obra. Não quero voltar para trás. Não quero retroceder. Eu quero seguir em frente. Eu quero que você coloque diante de Deus: Deus, vivi dias terríveis até aqui. E talvez esses dias terríveis não terminem hoje, mas apesar deles, eu quero fazer disso a tua glória. Eu quero me esforçar, eu quero ter bom ânimo, eu quero consolar, eu quero orientar, eu quero ser exemplo, eu quero ser esses que da fraqueza tiram força. Eu não quero ficar o resto da minha vida lambendo as minhas feridas. Eu quero hoje me levantar e trabalhar para a glória de Deus. Você é capaz disso, irmão? Você é capaz de fazer essa oração? Amém? Então eu queria te convidar a se colocar de pé. Queria orar para terminar esse culto. Você pode abençoar quem está do seu lado aí? Você pode abençoar em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, a tua graça nos alcançou. Foi o Senhor quem veio até nós, quando nós éramos perdidos e pecadores. Foi o Senhor quem nos resgatou. Foi o Senhor quem demonstrou amor por nós. E nós temos a certeza que não é agora que o Senhor vai nos abandonar. Não é agora que nós fomos lavados, libertos, restaurados, transformados. Não é agora que o Senhor vai nos abandonar. Não é agora quando diante de nós se demonstra a melhor fase de nossas vidas daqui para frente. Que para trás vão ficando as bobagens, para trás vão ficando a imaturidade, para trás vão ficando os nossos erros. Não é agora que o Senhor vai nos abandonar. Nós temos a certeza que é agora que o Senhor vai nos usar em grandes coisas, em nossas casas, trabalhos, na igreja, onde for. Nós temos a certeza que é daqui para frente, Senhor. Nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor nos abençoará, apesar de faltas, de defeitos, o Senhor nos abençoará. Nós temos a certeza, Senhor, estamos orando a Ti, porque o Senhor nos dará força, o Senhor nos dará sabedoria. Nós temos a certeza porque o Senhor nos conduzirá de uma maneira toda especial. Nós temos a certeza, Senhor, que daqui para frente nós viremos em vitória, Senhor.
É certo que passaremos ainda por lutas, é certo que pecaremos, é certo que cairemos, mas o Senhor nos levantará e não nos abandonará. É certo, Senhor, que a gente ainda vai chorar, ainda vai sofrer, mas o Senhor nos conduzirá em todas as coisas. Deus, que nessa noite o Senhor esteja ministrando a corações para levantar homens e mulheres que se achavam fracos, que se achavam incapazes, mas o Senhor está falando a corações, dizendo: Tu és a nossa força. O Senhor está dizendo: sou eu que te fortaleço, sou eu que te preparo para a batalha. Nós temos a certeza que o Senhor nessa noite está dizendo a essa igreja: esforça-te, porque eu sou contigo, vai nessa tua força, porque eu vou à tua frente. Que o Senhor abençoe essa igreja, Senhor. E agora que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.